Boa noite a todos. Gente, vou começar a responder essa pergunta aqui do William, tá? O William está perguntando aqui. Deixa eu só ver aqui, deixa eu responder na ordem. Johnny está perguntando se vai ter avaliação agora. Aí, não vai ser agora, tá? Hoje a gente vai resolver uns exercícios, né? Que são esses aqui, ó. Como eu também resolvi nas outras turmas, tem exercício que cobre os exemplos que eu fiquei devendo para vocês, tá? Então, se eu fizer o exercício aqui, o exemplo que eu tinha dito que ia fazer, no caso, qualquer um desses dois aqui, ó, não, desses dois não, esse aqui, qualquer um desses dois aqui, se torna satisfatível, né? Vocês conseguem fazer tranquilamente. Tá. E tem esse exemplo aqui, aqui, você querer um pouquinho grande, pelo menos a ideia dá para discutir dele, né? O procedimento. Ok. Tem uma pergunta aqui também, é isso aqui, ó. No caso, Kaique, só estou corroborando aqui com do que Kaique escreveu, né? Aí o Ryan respondeu, né, que eu falho os exercícios, está correto, é isso mesmo. Sim, a previsão da nota. Eu coloquei hoje, inclusive, a turma da manhã, né? Amanhã eu acho que eu começo a colocar da tarde de vocês, né? E, sim, aí só falando como é que vai ser o cronograma de fato, né? Assim, repetindo, né? Ou exibindo para quem não está sabendo, né? Eu tinha dito que ia colocar no início da semana, mas eu acho que eu vou colocar talvez a partir de amanhã ou domingo, né? E aí eu posso colocar até terça-feira a data final para entrega, ou segundo, não sei. Sei que esse dia aqui, 16, eu vou tirar esse dia para botar em dia todas as pendências, tá? Então, sei lá, errei nota, correção injusta, qualquer coisa desse tipo, talvez eu disponibilize até um Meet. Mas aí, no caso, só entra quem tem algum problema, né? Não vai ficar lá aberto, né? Sei lá, eu vou ver uma maneira, se possível até agendando, para eu atender um por um, sei lá, alguma coisa assim. Tá, então, aí, sim, aí aqui, dia 17 e dia 18, né? São os dias que eu separei para reposição, tá? Cada um no seu horário. Então, as reposições eu vou fazer relativo às atividades. Não, eu sei. Eu posso colocar sem problemas, tá? A questão é que vai ter que. Dia 16 é um dia que eu vou fazer essa varredura, né? E acaba tendo que corrigir também, quer dizer, vai ficar bem trabalhoso e de fato eu tenho que fazer isso para esses dias. Eu vou analisar bem, qualquer coisa eu coloco até terça de manhã, alguma coisa assim, porque aí eu tiro a terça-feira para corrigir todas as atividades da segunda unidade, né? Aí não me sufoca aqui na quarta-feira. Mas eu vou ver a melhor forma, assim, pelo menos a logística por hora para mim, né? Já que eu estou pensando aqui nesses 2 dias, inclusive. Então aqui é mais repetindo, né? A questão de só vai fazer a prova se o aluno ficar entre 3 e 5 na unidade e ou se faltar. Aí repõe aqui, e repõe sempre referente àquela. Ok, então essa é a ideia, tá?
E me perdoe se eu não coloquei esse tempo todo, né? Eu cheguei até a esquecer, eu pensei que eu já tinha colocado. Mas aí, tá tranquilo, eu coloquei hoje, de boa. Sei lá, amanhã eu já acho que amanhã eu já coloco todo mundo, sem problema nenhum. Tá, então hoje a gente vai fazer essa discussão, né, dos exercícios, desses exercícios. Só abrir aqui a nossa lousa e a gente vai começar a fazer a discussão. Bom, então aqui nessa primeira questão, as duas primeiras são bem simples, né? O item A e B, eles são tão simples quanto a relação de Stiefel, né? Essa relação também é bem fácil de provar e essas combinações complementares. É o mesmo nível, os itens A e B. Aí o C e D ele já pega um pouco mais, né? Assim. Então, sei lá, vamos responder um dos dois aqui. Tenho feito nas outras duas turmas o item C, tá? De fato, eu acho interessante, inclusive, fazer nas três turmas, por um pequeno detalhe, né? Porque aqui na minha combinação tem um número negativo aqui. Então, eu andei resolvendo ela por essa razão, né? Já que tem fator negativo, então aqui acaba tendo que a gente usar algumas ferramentas assim que é meio que carta de manga, né? Não é uma coisa assim que seja extremamente trivial de usar. Então eu vou começar por ela, tá? Então, vamos começar aqui a discussão. Questão o item C, e ele diz assim: eu vou escrever como número binomial, tá? Mas lá está escrito como combinação. Tá. Aí a ideia aqui é a seguinte: a gente vai abrir essas contas, né, e ver uma maneira de resolver isso. Bom, como aqui está aparecendo um termos negativos aqui na nossa combinação, então a gente vai precisar usar essa ferramenta aqui. A gente vai escrever o meu coeficiente binomial usando essa expressão aqui. E aqui no caso é P, né? Está K, mas na verdade é P. Então, usando essa expressão, a gente vai ficar com o seguinte. Isso aqui vai ser menos 1 elevado a K. Isso aqui vai ficar 1 sobre o de baixo fatorial, né? Eu prefiro escrever assim. Vezes menos K, que é o próprio, e eu vou começar a multiplicar por ele menos 1, depois por ele menos 2, e assim segue.
isso aqui até isso aqui que eu escrevi é referente a isso aqui, ó. N, que é o de cima, menos P, que é o de baixo, mais 1. Então, menos K, que é o de cima, menos N menos 1, que é o de baixo, mais 1. Tá. Aí, a vantagem de escrever a minha expressão dessa forma, na verdade, na demonstração disso aqui, a vantagem é que esse outro lado é igual a esse, só trocando o N por K, né? Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar menos 1 elevado a N, né? Só troca, ao invés de K, é N, e ao invés de N, é o K. Então, aqui, menos N. Eu vou continuar aqui, tá? Ok. Então, esse seria o primeiro passo, né? Tá, o segundo, vamos não vou desenvolver isso aqui, eu vou só escrever isso aqui, vai ficar assim, né? Aqui vai ficar menos K, trocando de sinal aqui, menos N. Aqui vai ficar mais, né? No caso aqui, mais 2. Tá? E percebam que esse último termo, que é, no caso, a continuação disso aqui, né? Que é vezes isso aqui vai ficar menos N, menos K, mais 2, ó. Perceba que isso aqui é idêntico a esse. Só trocou a ordem. Muito bem, então, agora, o próximo passo na verdade, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Todos esses termos aqui têm esse sinal de menos para o K. E esses aqui têm um sinal de menos para o N. Aí o que eu quero fazer? Né? Eu quero retirar todos esses sinais de mais, de menos, desculpe, né? Eu quero que fique trocado aqui todos os sinais. Então, ao fazer isso, na verdade, eu vou fazer menos 1 elevado, né, a quantidade desses números negativos que tem aqui. Né? Que é tipo assim, imagine pegar uma expressão aqui diferente só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, menos x, por exemplo, aí vezes menos x menos 1. O que eu posso fazer? Esse menos aqui eu posso colocar aqui para fora assim, né? Menos 1 vezes x. E aqui eu faço a mesma coisa, né? Menos 1 vezes x mais 1. Aí, isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Tá? Então, é isso que eu quero fazer. Ó. Eu quero retirar esses sinais de menos de todos esses parênteses. A questão agora é, tá, aqui tem 2, né? Tem 2 termos, que vai ser justamente o meu expoente aqui do menos 1. A pergunta é, e aqui tem quantos termos, né? Desse termo até esse tem quantos termos? Essa pergunta a gente tem que responder para saber qual é o expoente aqui. Tá, então, continuando aqui a nossa ideia, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a k. Vou botar essa quantidade de menos 1 eu vou colocar aqui. E a gente ainda vai ver qual é o expoente deles. E vou copiar o resto. No caso, 1 sobre n menos 1 fatorial. E no caso vai ficar k vezes k mais 1 até esse termo aqui. Né? K mais n menos 2. Isso aqui vai ser igual. Do outro lado, é exatamente essa mesma coisa. Então, vai ficar menos 1 elevado a n, né? Só faz trocar aqui as letras. Menos 1, que a gente ainda vai ver quantos são, né? Fazendo aqui o mesmo procedimento. Aí vai ficar 1 sobre k menos 1 fatorial. N mais 1
menos n menos k mais 2. Tá, e agora a pergunta, né? Quantos elementos tem daqui até aqui? Quantos tem daqui até aqui? E aí, o que vocês acham? N mais 2? Vamos ver se é N mais 2, tá? Então é assim. Olha como é que eu vou contar. Eu tenho que contar a partir desse, né? Mas aí vamos esquecer ele por enquanto, tá? Eu vou contar a partir desse aqui, ó. Então, esse aqui eu estou contando como se fosse o primeiro. Aí o que está aparecendo aqui? O número 1. O próximo, que é o vizinho, que eu não escrevi, botei reticências, vai ser K mais 2. E ele eu vou chamar de segundo. E de fato tem o 2 aqui. Ou seja, esse númerozinho aqui, que está somando com K, ele está me dando indiretamente a ordem, se eu descartar esse, tá? Então, eu tenho aqui n menos 2. Né? Esse aqui, seguindo essa ideia, essa observação, é o n menos 2 ésimo, né? Aqui na sequência. Tá, mas tem mais um que eu não contei. Eu comecei a contagem do K mais 1, na verdade, e eu tenho que considerar o K. Então, eu vou pegar n menos 2 números, somando com 1, vai dar n menos 1. Então, significa que a quantidade de menos 1 que eu retirei aqui foi n menos 1. Todo mundo entendeu, né? Essa quantidade aqui que eu extraí. Quando vocês dão um feedback aí, eu vou só copiar o resto, né? Então, isso aqui eu vou aproveitar e vou botar logo aqui. Então, aqui é n menos 1. E esse aqui vai ser k menos 1, né? Porque só muda aqui eu tenho que trocar de sinal. Aqui é n mais k menos 2. Muito bem. Tá, aí agora, o que eu vou fazer? Não sei se vocês percebem, aqui eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, né? Aqui, ó, a mesma base. Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a k mais n menos 1. Aí vai ficar 1 sobre... Já vou fazer algumas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, eu vou aplicar aqui meio pelos extremos, né? Esse k menos 1 fatorial, ele está dividindo 1. Se eu mudo ele de lado, ele vai multiplicar o que tem aqui no numerador, né? Lógico. Então, eu vou ficar com a seguinte sequência. Eu vou só inverter a ordem disso aqui. K mais n menos 2. K mais 1, K e K menos 1 fatorial. Tá? Peguei esse cara aqui, botei ele para multiplicar esse produto aqui. E esse carinha aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ele está dividido 1, vou botar ele para o outro lado, então ele vai multiplicar esse produtório aí. Então, do outro lado, no caso do lado direito, a gente vai ficar com o seguinte, né? Aqui vai dar menos 1, né? Conservando a base, somando os expoentes, vai ficar n mais k menos 1. E o produto, né? Aqui eu também vou inverter a ordem, né? Vai ser n mais k menos 2. N mais 1, n e n menos 1 fatorial.
Então, primeiro vamos observar o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa disso. Ó. Aqui só trocou de ordem. Né? Aqui está K mais N, aqui está N mais K, mas é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu posso cancelar, né? Posso dividir os dois lados por esse mesmo termo. Segunda coisa, todos esses termos aqui, né, o da direita é sucessor do da esquerda, né, e eles são naturais. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como fatorial. E se a gente acompanhar a sequência aqui, depois que eu coloquei esse cara aqui multiplicando, aqui K menos 1 fatorial, isso aqui vai até 1. E o que tem à esquerda dele são também sucessores dele, né? Então, o K é sucessor desse, K mais 1 é sucessor do K, quer dizer, aqui eu só tenho sucessores, ou seja, isso aqui, na verdade, é K mais N menos 2 fatorial. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, né? Isso aqui é um fatorial só. E do outro lado, também não foge a regra, tá? Isso aqui tudo é N mais K menos 2 fatorial. Né? De fato, isso é, eles são idênticos. Né? Então, acabou. Está provado que aquela igualdade é verdadeira. Deu para entender a ideia desse, desse exercício? Então, aqui era só essa questão de ordenar os termos, né? Perceber que isso aqui é uma ordem e que esse carinha, né, quando eu aplicava o produto aqui, né, dele com esse, dava um único fatorial, né? Era meio que o pulo do gato, né? Na verdade, o pulo do gato maior é essa escrita aqui, essa retirada aqui dos menos uns, né? Quando a gente não faz isso, aí fica um pouco mais complicado, né? A primeira demonstração que eu tinha feito dessa questão, eu tinha considerado que N é K mais P. Também funciona, mas dá muito mais trabalho, porque eu estou inserindo aqui mais uma variável. Então, aqui no lugar desse N vai ser uma soma, né, de dois termos, quer dizer, assim, é uma demonstração bem maior. Essa daqui é, sei lá, a mais enxuta que eu consegui fazer dela. E essa é a ideia da primeira questão, né? Todos os itens da primeira é só para demonstrar, né, que de fato essas igualdades são verdadeiras. Muito bem. Então vamos agora para a segunda questão. A segunda essa é uma questão que vai recair num daqueles teoremas que a gente estudou. Ou o teorema das diagonais, ou o teorema das colunas. Bom, eu sei que a gente tem enfatizado a ideia do teorema das colunas, então hoje eu vou resolver usando o teorema das diagonais. Né? Mas sabendo que tanto faz, né? A gente pode usar qualquer um dos dois. Bom, então, para fazer isso, eu vou pegar essa questão aqui, o item C. Só para a gente visualizar o que, que isso vai dar, né? Porque esses somatórios eles são famosos quando se estuda o princípio da indução. Né? Então, eu vou pegar aqui quanto vale ele.
Deixa eu ver aqui se eu consigo a expressão dele. Tá aqui, ó. Deixa eu só ver onde é que está mais apresentável. Pronto, então deixa eu só. Ele vai dar n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado sobre 4. Né? Bom, então é isso que a gente vai ter que provar, né? Vai dar essa expressão aqui. Tá, então, vamos fazer aqui, né? Questão 2, item C. A gente vai calcular quanto vale essa soma, né? Usando os teoremas que nós conhecemos. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever de fato como somatório, né? A gente tem trabalhado com essa expressão, né? Não com a expressão aberta, vamos dizer assim, né? E sim ela mais compacta, né? Em função do somatório. Então, escrevendo como somatório, isso aqui é o somatório de 1 a n de i ao cubo. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Segunda coisa é o seguinte, os produtos que a gente trabalha são os fatoriais, né? Eles são elementos que compõem as combinações, que são os números binomiais. Então, eu vou ter que procurar uma expressão que tenha produtos de números sucessivos, né? E não o mesmo número. Aqui eu estou pegando o mesmo número, repetindo 3 vezes e aplicando o produto. Eu não quero esse produto. Então, vamos só procurar a expressão com produtos de termos sucessivos naturais que substitua esse. Tá? Então, vamos fazer aqui, né? Fazer um rascunho aqui para encontrar isso. Bom, como eu quero produtos de termos sucessivos, eu vou sugerir a gente fazer esse produto aqui. Ó. Ele é um produto mais simples do que fazer i vezes i mais 1 vezes i mais 2. Né? Esses também são termos sucessivos e é mais simples porque a gente já sabe quanto dá o produto desses dois. Né? Isso aqui vai ser i vezes o produto da soma pela diferença, né? Que é i ao quadrado menos 1. E aplicando a distributividade aqui, a gente vai ficar com i ao cubo menos i. Ou seja, essa expressão aqui, basta eu somar o i, né? Para que esse i desapareça. Então, o nosso somatório vai ficar assim. Esse vai dar isso. Como aqui eu só tenho o i ao cubo, somando com i, né? Esse termo aqui vai sumir. Vai ficar só i ao cubo. E eu tenho aqui 3 sucessivos, né? Ou seja, agora eu posso transformar esses termos em números binomiais. Tá, e fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte. Isso aqui vai ser a soma de variante de 1 a n. Aqui, só mudando aqui a ordem, vai ficar i mais 1 vezes i menos 1. E eu vou botar aqui i menos 2
fatorial. Então, isso aqui vai virar um fatorial só, né? Sendo que eu tenho que, para não alterar essa expressão, né? Acabei de colocar um corpo estranho aqui. Eu preciso dividir por I menos 2 fatorial. Mas, eu vou aplicar aqui o somatório nesse. Aí esse é bem mais simples, né? Para transformar em número binomial. Porque aqui a gente faz o seguinte, faço I vezes I menos 1 fatorial sobre I menos 1 fatorial. Então, já estamos quase lá, né? Assim, em relação a a transformação em números binomiais. Tá, esse aqui, esse primeiro produto, a gente sabe que ele vai ser o I mais 1 fatorial sobre, por hora, I menos 2 fatorial. Tá, mas para que isso seja um número binomial, precisa de mais um termo aqui no denominador. E a gente sabe que a soma desse termo mais esse aqui tem que dar o I mais 1, né? É uma característica dos números binomiais, e de fato é o 3 fatorial, né? Se eu somar 3 fatorial com I menos 2, vai dar I mais 1. Então eu vou ter que jogar o 3 fatorial no numerador e denominador, né? Para não alterar o valor da expressão, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Porém, esse é mais simples, né? Vamos escrever primeiro aqui como é que vai ficar esse aqui, né? Vai ficar I fatorial, I menos 1 fatorial. E para o outro termo, para que a soma com esse dê I, é 1. 1 mais I menos 1 vai dar I. Aí eu jogo I fatorial em cima e embaixo, quer dizer, aqui nem era necessário. Né? Ok. Agora eu vou escrever isso aqui como número binomial. Lembrando que eu tenho dois caminhos de escrita. Um deles é esse, né? Esse elemento aqui ele sobra, né? Ele não entra no número binomial. Então eu vou copiar ele primeiro. E nosso número binomial vai ser I mais 1 sobre I menos 2. Né? Se eu escrevo o termo de baixo com alguma variável, né? No caso a mesma da de cima, eu vou recair no teorema das diagonais. Se eu escrevo o número, né? Se eu escrevo I mais 1, 3, eu recaio no teorema das colunas. Mesma coisa eu vou fazer com esse, né? Vai ficar o somatório, I variando de 1 a N, e I menos 1. Ok, agora vamos abrir esse somatório, né? Para a gente ver quais são os termos que vão aparecer. No caso vai ser 3 fatorial vezes. Então aqui quando o I for 1, aí vai dar problema, né? Quando o I for 1, que vai dar menos 1 aqui. Então esse aqui, para não dar problema, né? É melhor aplicar o outro teorema. Então deixa eu mudar aqui. Né? Jogando o número aqui, não vai dar esse problema de cair negativo no número binomial. Tá, então
refazendo essa mudança, né, vai ficar jogando o i aqui, aí vai dar problema do mesmo jeito, né? Vai ficar 2, 3, o primeiro. Porém, a gente já viu que quando esse cara é maior do que esse produto dá zero, né? Por isso que forma um triângulo, né? A parte superior é tudo de zeros, que são números assim. Tá, e o segundo vai ser 3, 3, né? Até n mais um 3. E esse segundo somatório aqui, ele vai começar a partir de um zero, né? Aqui dá para aplicar sem problema nenhum o teorema das diagonais. O próximo vai ser 2, 1, e isso vai até n menos 1. Muito bem, então vai ficar 3 fatorial. Vamos ver qual é o número binomial que substitui esse. Olhando aqui no nosso documento. Tá, o teorema das colunas a gente sempre observa em relação ao último termo, né? Então, aqui, a parte superior a gente soma um elemento e a parte inferior também. O das diagonais, a gente só soma um na parte superior, em relação ao último termo da minha soma. Então, aplicando aqui o teorema das colunas, eu vou somar um em cada elemento, cada termo aqui do meu último número binomial. Então, no caso, vai ficar n mais 2, 4. E esse a gente soma só na parte superior. Então, vai ficar n mais 1, n menos 1. Tá. Agora é só manipular, tá? Isso aí, acredito que você já tem um certo domínio, então aqui eu não vou me prolongar muito. Então, o primeiro vai ficar assim, né? Esse é quando eu abro esse número binomial. E o segundo número, a gente vai ficar com isso aqui. Tá, então, o próximo passo é tá desenvolvendo isso aqui. Aqui vai ficar só o 4, né? 3 fatorial e 4 fatorial. A diferença é que aqui tem o 4 além dos termos que tem nesse. Né? Aqui é os produtos do 3 até 1, aqui do 4 até 1. Então, o 4 é o que está em excesso, então vai sobrar só ele. Então, vai ficar aqui 1 quarto vezes simplificando isso com esse, a gente vai ficar n mais 2, né, n mais 1, n, n menos 1, né, porque a partir do n menos 2 fatorial cancela com esse. E fazendo a mesma coisa desse outro lado, vai ficar aqui 1 meio, né, que é 1 sobre esse carinha aqui. E aqui eu vou fazer n mais 1 vezes n, e o n menos 1, fatorial em diante, cancela com esse daqui. Então, aqui eu tenho
o mesmo termo, né? Então, vou colocar em evidência. No caso aqui também eu posso colocar em evidência um meio. Então, vai ficar aqui um meio vezes n, vezes n mais 1. Aí vai sobrar um meio vezes n mais 2, n menos 1, menos 1, né? Mais 1, né? Que é esse carinha aqui que ficou tudo em evidência. Ok. Aí, bom, aí depois continua manipulando isso, né? Não vou me estender na... Acho que a manipulação não é tão interessante. Deixa eu ver, é porque eu apaguei, né? Mas... Deixa eu ver aqui se tem... Sim, no caso aqui, dois termos que ficam ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui fica a quarta potência, né? Então, assim, manipular com quarta potência já não é tão simples, né? Aqui a gente já conseguiu dar uma isolada, quer dizer, já deu uma melhorada aqui, mas, de fato, eu acho que, para o que a gente está estudando, acho que já é suficiente, né? Ver até aí. A não ser que vocês queiram que, de fato, eu desenvolva mais, mas... E aí, o que vocês acham? Já é suficiente aqui ou vocês querem que eu continue? Tá, então eu sei que isso aqui, né, se eu continuar o processo, eu vou colocar só o que tem que dar, né? Aí a manipulação, tá? Isso aqui não é nem questão de dúvida, né? A gente não é que não saiba, é porque não quer perder tempo. Pelo menos eu acho melhor discutir outros pontos, né? Acho que o ponto aqui chave não é essa manipulação. Muito bem. Agora a gente vai. Esses dois são bem curtos, né? Aí a minha ideia é responder pelo menos um deles e depois voltar para esse exemplo aqui, tá? Esse aqui. Discutir como definir o maior termo, né, desse desenvolvimento aqui que não tem nenhuma variável, né? Então aqui, de fato, cada termo do desenvolvimento do binômio vai me dar um número, sendo que eu quero saber qual o maior, né? Ou pelo menos onde está o maior, né? Se é o, sei lá, décimo, se é o vigésimo, sei lá. Tudo bem. Tá, esse aqui é um exercício bem simples, tá? Eu vou pegar esse item C e a ideia dele é ver todos os valores possíveis para o número P de tal maneira que os números binomiais sejam idênticos. Então, esse item C, né, deixa eu só copiar aqui, é 14P, 14, 2P menos 1.
Então, tem duas hipóteses aqui, na verdade, dois casos, né, que a gente pode abrir na hora de desenvolver essa equação, digamos assim. Então, a primeira coisa é, eu posso encontrar um certo P de tal maneira que esses dois caras sejam idênticos, né? Se essas duas expressões são idênticas, os dois números binomiais também serão. Outro caminho que a gente pode ter para desenvolver isso aqui é eles serem complementares. Então, significa que se eu somar esse termo com esse, tem que dar 14. Né? Se isso acontece, se a soma dos termos de baixo dá o de cima, é porque eles são complementares, eles dão o mesmo valor e, sei lá, na linha 14, né, do triângulo, eles vão ter o mesmo valor, né? Que a gente sabe que no triângulo tem repetência dos termos, né, do valor dos termos numa mesma linha. Então vamos separar esses dois casos. Né? Primeiro caso é os valores de P, onde isso aqui acontece, né, se esses dois forem idênticos, né, repito, né, os números binomiais também serão. O segundo caso é a soma de P com 2P menos 1 dá 14. Tem outra maneira, agora essa maneira que eu vou falar é a menos interessante, né, de todas, porque essa maneira é o que naturalmente a gente é tentado a fazer, que é abrir os números binomiais. Abrir, no caso, né, escrevendo aqui como combinação e tal, sendo que aí dá muito trabalho, né? Não é como esse caso, esses casos aqui são bem mais simples, aqui são equações de primeiro grau que a gente resolve. Tá, então, resolvendo o primeiro caso, né, aqui fazendo a mudança e fazendo as respectivas operações algébricas que já conhecemos, né, aqui vai ficar aqui menos P tem que ser igual a menos 1, né, no caso quando eu mudar esse cara de lado e operar com esse, né, de fato vai dar isso aqui. Consequentemente, o P, se ele for 1, igual a 1, aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1, né? Logo, eles vão ser idênticos. Essa é resolvendo por esse primeiro caso. Segundo caso, aí aqui no caso vai dar 3P igual a 15, consequentemente o P vai ser 5. Então, tá aí todas as possibilidades para o número P, para que esses dois números binomiais sejam idênticos, tá? É só isso a questão. A questão 4, ele também é uma questão simples. Ele pede aqui no item A o termo central e no B o termo independente. Eu vou fazer o B, tá? Para vocês. Então a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu só escrever esse termo lá. Todo mundo entendeu esse caso aqui, né? Todo mundo entendeu essa questão, né? Questão 3, a ideia da 3. Esse é bem tranquilo, né? Caso os que pegam aqui mais, as questões que dão mais trabalho são as demonstrações, também dependendo, né, do nível, e essas que recaem no teorema das diagonais ou colunas, né? Os demais são bem simples. Bom, então nós temos esse desenvolvimento. Nós sabemos que o késimo termo mais um é dado por isso aqui.
sendo bem específico para esse caso aqui, no caso aqui eu já vou substituir, né? Porque aqui meu N vai ser 10. Então vai ficar 1 sobre x ao cubo elevado a k, x ao quadrado elevado a 10 menos k. Bom, como ele, nessa questão, ele pede o termo independente, então o termo independente ele é caracterizado por ser x elevado a zero, né? Então, esse produto aqui tem que dar x elevado a zero. Quando eu encontrar esse k, eu substituo aqui, e de fato esse aqui que vai ser nosso termo independente. Tá? Bom, então, desenvolvendo aqui, ó, fazendo essa conta, né? Aqui a gente acaba fazendo uma conta à parte, justamente por isso, né? A gente desenvolve isso sendo igual a x elevado a zero, e quando o k que a gente descobrir, a gente substitui aqui, né? Como isso aqui vai ser tudo igual a 1, então meu número vai ser esse, né? Vai ser meu termo independente. Tá, então, isso aqui vai ficar assim. X elevado a menos 3k, né? Aqui eu inverti, né? Coloquei esse termo no numerador, então o expoente fica negativo. Elevado a k, pela regra que nós conhecemos, né? Vai ser o produto. Vezes, aqui desenvolvendo a potência de potência, nós sabemos que isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes 10 menos k, e isso a gente quer que seja igual a x elevado a zero. Tá. Como aqui a gente tem um produto de duas potências, significa que vai ficar x elevado à soma delas, né? Então, fica 3k somados com 20 menos 2k, né? Já desenvolvendo essa distributividade aqui. E nós sabemos, né, que para esses dois termos serem idênticos, como as bases já são a mesma, então significa que os expoentes têm que ser iguais. Consequentemente, eu vou ficar com isso aqui, menos 3k, menos 2k, mais 20 igual a zero, né? E aqui já dá para ver o que vai acontecer, né? Aqui vai dar 5k, né? Se eu mudar isso aqui de lado, por exemplo, igual a 20, significa que k é 4. Ok. Então, a gente sabe, né, que o quinto termo, né, que é quando o k for 4, quando eu substituir aqui, ele vai me dizer a ordem dele, né, ou seja, o quinto termo é independente, não vai ter x, né, associado a ele, né, como produto, e o número, a combinação de 10, 4 é 4, né, vai me dar o valor desse termo independente. E pronto, também acabou, essa questão também terminou a ideia dela. Tá? Tranquilo, né? Essa questão, tem alguma dúvida sobre ela ou alguma dúvida sobre as outras? Ok. Para fechar essa nossa discussão, eu vou só desenvolver um pouco da ideia desse exemplo, né, que é o maior termo disso aqui. Então, o que a gente vai discutir agora é o exemplo 5, né, a segunda parte, que eu tenho 1 mais 1/3 elevado a 65. E quando eu desenvolvo aqui o meu binômio de Newton, eu quero saber quem é o maior, né? Então, aqui a gente vai desenvolver, vai ser 65 0 a 0, né? No caso, fica 1/3 elevado a zero.
O outro termo é 1, né, elevado a 65. A gente já sabe que 1 elevado a 65 é 1, então eu não preciso escrever, né? Em relação a 1, eu não preciso escrever. Então, o próximo aqui vai ser 65, né? 1 a 1. Isso aqui a gente conhece, mas eu estou escrevendo só para a gente, né, visualizar melhor o que está acontecendo aqui. Tá, então a pergunta é, aqui eu tenho vários termos, né? Qual deles é o maior? Bom, então a ideia para responder essa questão é a gente visualizar o seguinte: vai existir uma ordem, de tal maneira, né, no caso tem um termo desses aqui, né, um deles é maior ou tem alguns deles que valem a mesma coisa e que são os maiores, né? Podemos dizer assim também. Para eu saber esse ou esses termos, o que a gente tem que visualizar é a seguinte informação: vai existir um certo K, tal que o TK mais um, né? Isso aqui é só para a questão de facilitação, vai ser maior do que o TK. Isso aqui vai ser maior também do que o TK mais 2. Que aí, no caso, né, o TK mais 2 maior do que os anteriores, os que vêm a posteriori, aqui, os que vêm antes dele, significa que vai ter alguém aqui que vai acabar sendo o maior de todos. Tá? Então, é isso que a gente quer encontrar, né? Quanto vale esse K aqui para que esse fato ocorra? Para a gente fazer isso, a gente tem que dividir essa desigualdade, né, em duas, né? Vai ter que fazer duas contas, digamos assim. Primeiro eu faço esse, né? Eu vejo quem é o K que satisfaz isso, né? Que é maior do que todos os outros, né? Assim, estritamente. No caso, qual é o K que é maior que todos os outros que vêm antes dele, né? E depois eu quero ver, né, o cara que é maior do que o que vem depois dele, né? De todos que vêm depois dele. Então, essas duas contas que a gente vai fazer, tá? Quer dizer, na verdade eu vou só exibir o caso 1, né? O caso 2 segue os mesmos passos. Bom, seguindo, mostrando a ideia da primeira, né? Então, no caso, quem é o nosso TK, né? Vai ser 65, né? KK, né? Que isso aqui eu estou escrevendo lá a nossa expressão, vezes 1/3 elevado a K. Isso aqui é essa formulazinha aqui que a gente já conhece, essa daqui, ó. Tá? Eu estou aplicando ela. Tá, aí para o K, né? Aqui quando é K mais um é assim. Quando é K é a mesma coisa, sendo que aparece aqui K menos um, né? Então vai ficar assim. 65. K menos um, K menos um. 1/3 elevado a K menos um. Tá, então vamos ver qual é o K que satisfaz essa inequação. Tá, fazendo isso, a gente vai abrir aqui essas fatorial, K menos um. E vai ficar 65 menos K menos um, tá? Vou escrever assim, fatorial, vezes 1/3 elevado a K menos um. Isso aqui é menor, abrindo esse outro lado, vai ficar 65 fatorial, K fatorial, 65 menos K fatorial,
vezes 1 sobre 3 elevado a k. Em particular, olhando para essa expressão, tem uma observação que a gente pode fazer. Nenhum desses termos aqui vão ser negativos, nenhum deles, tá? E a razão disso é, primeiro, essas potências aqui, independente do valor, sendo positivo ou negativo, não pode transformar um número positivo num negativo, a gente já tem ciência disso, né? E esses casos aqui são naturais, né, que são os expoentes que aparecem aqui no desenvolvimento do binômio, e os coeficientes binomiais também nós sabemos que eles só determinam números positivos. Né? Aí quando a gente abriu a conta, né, só tem aqui fatoriais, que os fatoriais são positivos. O que isso significa? Que eu posso mudar qualquer elemento de lado, né, que esteja multiplicando, posso passar dividindo e vice-versa, sem me preocupar com a mudança dessa desigualdade. Né? Em nenhum momento eu vou jogar aqui um produto com um negativo. Né? Se fizer isso, é desnecessário para esse caso aqui. Então, vamos primeiro cancelar algumas coisas que dá para cancelar, né? 65 aqui é cancelável, né? E tem um terço aqui, né? 1 sobre 3 elevado a k é cancelável também. No caso aqui, quando eu cancelo, né? O que vai sobrar aqui, vou botar aqui, é 3 elevado a menos 1, né? O 3 elevado a k, né? Ele cancela com 3 elevado a k. 3 elevado a menos 1, no caso aqui vai ficar mais 1, né? Porque vai ser negativo o expoente aqui no denominador. Se eu mudar para o numerador, né, ele muda de sinal. Então, vai sobrar só o 3 aqui no numerador. Tá, e agora vamos fazer as outras manipulações. Né? Para a coisa ficar simples, eu vou colocar um fatorial de um lado e o outro do outro. Né? Por exemplo, esse que tem k menos 1, eu vou colocar junto do k. E o que tem aqui, os outros termos, né, eu vou também agrupá-los. Então, aqui vai ficar assim. Esse k fatorial desse lado dessa desigualdade aparece dividindo, do outro lado ele vai multiplicar o numerador aqui. Então, vai ficar 3 vezes k fatorial sobre k menos 1 fatorial. E isso vai ser menor do que 65. Desenvolvendo isso aqui vai ficar, no caso vai ficar 66, né? Porque aqui é 65, menos com esse menos aqui vai dar mais. Então vai dar 66 menos k fatorial sobre 65 menos k fatorial. Então, desenvolvendo isso aqui vai ficar k vezes k menos 1 fatorial sobre k menos 1 fatorial. E desse outro lado, aqui eu tenho 65 menos k, os próximos termos vão ter que ser menores do que esse, né? Então vai ser 65 não, 66. Então aqui vai ficar 66 menos k, o próximo vai ser 65 menos k, e aqui eu vou colocar logo fatorial, sobre 65 menos k fatorial. Tá, então aqui também a gente cancela, né? Então aqui vai embora, esse aqui vai embora. E ficou uma inequação bem simples, né? Que é 3k menor do que 66 menos k. Tá, então aqui mudando, somando o k dos dois lados, né? Significa que aqui vai ficar 4k menor do que 66 e dividindo tudo por 4, né? Eu vou obter que o k vai ser menor do que 16,5, se eu não me engano. Tá. Então,
Se K é menor do que isso, né, o próximo número natural mais próximo disso aqui e menor é 16. Então, significa que, pelo menos aqui para a primeira parte, eu tenho que o T16 é menor do que o T17. Né? Ou seja, o 17º termo é o maior de todos nesse desenvolvimento. Tá? Esse fazendo por um lado. Aí o que vocês têm que fazer? Aí tem que fazer do outro lado, né? Mas que eu não vou fazer, porque eu acho que todo mundo entendeu a ideia, né? Todo mundo entendeu? Assim, diga aí para mim o que vocês acharam até agora dessa questão. É bem isso mesmo. Né? Tem só assim, né? Se não trabalhar, se não fizer esses cortes direitinho no início, possa ser que no desenvolvimento, né, apareça alguma coisa que se torne desagradável ao desenvolvimento. Mas, de toda forma, essa é a ideia. Aí o outro lado segue a mesma coisa, né? Vocês vão montar a equação praticamente a mesma, né? Sendo que essa segunda parcela aqui, né? O símbolo de maior está para o outro lado. Vai ser um pouquinho mais complicado porque vai aparecer aqui, no caso, o K e o K mais um, né? Quer dizer, no mesmo nível, mesmo grau de dificuldade desse. Aí esse outro K, né, vocês cruzam com esse e vê se de fato é só o 17, né, ou se tem outros que são idênticos ao 17 aqui nesse desenvolvimento. Muito bem. Aí com isso, né, a gente fecha aqui a nossa discussão. Né? Então, antes de terminar a gravação, eu queria só saber se vocês têm mais alguma dúvida. Né? Que aí depois eu desligo aqui. Alguma dúvida que eu, no caso, é referente aqui às questões da lista, tá? Ou, sei lá, alguma demonstração, sei lá. O assunto é todo esse, né? No caso, se for a próxima atividade, né? Eu vou me basear nesses exercícios que eu acabei de corrigir para vocês. A prova de reposição, quem for precisar fazer, eu ainda vou colocar uma lista. Como assim? Eu vou colocar a lista de quem pelo menos está me devendo alguma atividade, né?